Eis-nos chegados ao terceiro nível da avaliação do Kirkpatrick, conhecido como o nível de avaliação da transferência, ou ainda a avaliação dos comportamentos, entendido como comportamentos assumidos no contexto profissional. Este pequeno filme tem que ver com os principais cuidados a ter neste nível de avaliação e refere também algumas das técnicas que podem ser utilizadas para promover a transferência e avaliar a transferência. São duas dimensões que aqui se encontram interligadas. Este slide ajuda-nos a recordar a ligação que existe entre as três grandes dimensões da gestão da formação, designadamente diagnóstico, planeamento e avaliação. E a perceber a relação, quase diria fechada, que existe entre estas diferentes fases. O diagnóstico, quando é feito, e como vimos, deve remeter para um conjunto de preocupações relativamente a indicadores organizacionais, as suas causas em termos de comportamentos assumidos pelas pessoas e pelos colaboradores em contexto profissional e, por sua vez, aquilo que serão os conhecimentos, as capacidades e as atitudes de que as pessoas devem dispor para que possam assumir os comportamentos adequados. Uma vez o diagnóstico e o planeamento realizados desta forma, estaremos em condições de assegurar uma formação que, por um lado, tenha uma preocupação com a satisfação. Esta é mais canónica, é mais simples, trata-se apenas de saber se os formandos gostaram e se os recursos alocados à formação o foram da forma mais eficiente. Daqui para a frente começamos a entrar com os resultados da formação. Por um lado, a avaliação das aprendizagens e que tem direta relação com os objetivos definidos. Por outro lado, a avaliação da transferência e que tem direta relação com as competências críticas, ou seja, o modo como as pessoas asseguram o seu desempenho profissional no dia-a-dia. Por último, mas não menos importante, a avaliação do impacto, que remete para os tais indicadores organizacionais que é suposto que tenham sido levantados, diagnosticados, avaliados e analisados em sede de diagnóstico e que tenham dado origem a um planeamento com objetivos SMART. Quando falamos de transferência, tendemos a crer que a transferência é um momento. E daí a preocupação que existe em muitas organizações e muitos gestores de formação em encontrar o momento adequado para ir avaliar a transferência. Não raro encontram-se indicações em centros de formação para momentos concretos. 3 meses após a formação vai-se avaliar a transferência, ou 6 meses após a formação vai-se avaliar a transferência. E, embora esta preocupação tenha seja algo salutar, o que é facto é que esquece uma dimensão da transferência que é particularmente importante. É que a transferência é um processo que deve ser promovido e simultaneamente avaliado. Não se trata apenas de determinar um momento em que determinados comportamentos profissionais possam vir a ser assumidos. Trata-se de garantir que esses comportamentos possam vir de facto a ser assumidos. O que esta imagem nos demonstra é que há variadíssimas fases no processo de transferência que vão desde a intenção de transferir até à manutenção inconsciente de um novo comportamento profissional. E isto, como facilmente imaginam, tem consequências ao nível das estratégias de avaliação de transferência, porque sugerem uma coisa tão simples quanto esta. Não basta utilizar o termómetro para ir avaliar a uma determinada altura se a transferência ocorreu ou não. É suposto que tenhamos o cuidado de saber que a temperatura não aumente, o que significa que logo no próprio decurso da formação, se não mesmo até antes no momento do seu planeamento, é forçoso que se acautelem as condições necessárias à transferência, sob pena de a avaliação pecar por tardia. A avaliação entendida no momento de apenas ir certificar se a transferência ocorreu. Como veremos, há técnicas, momentos e preocupações que devem ser tidas em conta para assegurar esta ideia de transferência como processo. Se tudo se resumisse a gostar da formação, aprender o que lá é abordado e, consequente e inevitavelmente, transferir, o mundo seria perfeito. Como todos sabemos, não é. E do contexto formativo até ao contexto de trabalho, há variadíssimos fatores que interferem com a eficácia da formação. Alguns desses fatores são promotores de novos comportamentos profissionais e da intenção de transferir o que se aprende. Contudo, há muitos outros fatores que inibem essa vontade de transferir. E é isso que vale a pena que vejamos com algum grau de atenção. De entre os fatores que podem inibir a intenção que um formando tem de transferir o que aprende em contexto de formação para o seu contexto profissional,
podem referir-se à existência de experiências anteriores com formações e com a vontade e a eficácia nessa transferência. Alguém que tenha tido formação profissional no passado, que tenha tentado aplicar as coisas que aprendeu e que tenha encontrado sucessivas resistências e dificuldades da parte da organização ou da chefia, é provável que tenha isso em conta cada vez que frequenta a formação e que tenha vontade de transferir. É óbvio que a satisfação com o trabalho também joga nisto algum papel e, portanto, utiliza-se frequentemente a expressão as medalhas de cortiça, ou não sei porque é que te chateias com isto, enfim, comentários que fazemos entre nós em contexto profissional e que em alguns casos ajudam a perceber por que razão algumas ideias até interessantes que colhemos na formação não são pura e simplesmente passadas à prática. As crenças da autoeficácia, ou seja, alguma ideia relativamente à capacidade que nós próprios, enquanto formandos e futuros aplicadores das novas técnicas, temos a nosso respeito, são também fatores a ter em conta nesta preocupação da transferência. A capacidade que temos para ultrapassar os obstáculos, a capacidade para lidar com circunstâncias adversas, com o stress, que aqui se chama resiliência, são fatores importantes. Um outro aspecto tem também que ver com a retenção da informação da formação, ou seja, o tipo de aprendizagens que conseguimos efetivamente fazer fruto da formação. Por último, mas não menos importante, o suporte de liderança, ou seja, em que medida as chefias a quem reportamos estão disponíveis para nos ajudar, para complementar os nossos esforços e para garantir que aquilo que queremos fazer de facto é passado à prática. Tratemos agora de analisar os diferentes fatores que podem contribuir ou inibir a transferência. E, de acordo com alguns autores, designadamente com António Caetano, há 3 grandes fatores que interferem: o design da formação, as características dos formandos e o contexto organizacional. Vamos começar pelo design da formação. Como vimos ao longo deste trabalho, há vários aspectos ao nível do próprio diagnóstico de necessidades e do planeamento que podem ter um fator absolutamente decisivo para a eficácia da formação. E depois, há variedíssimos aspectos que é suposto que sejam tidos em conta sob pena da eficácia ser reduzida. Por exemplo, e desde logo, a qualidade dos formadores. Quando os formadores desconhecem a realidade empresarial com que estão a lidar, há elevadas probabilidades de se refugiarem em argumentos mais teóricos, menos práticos e, portanto, com isso, dificultarem qualquer hipótese de transferência. As estratégias formativas são menos claras, a própria documentação pode ser mais genérica, os métodos pedagógicos podem ser mais desajustados daquela realidade específica com que estão a lidar e pode dar-se o caso da própria avaliação ter um cariz eminentemente sumativo, entenda-se uma nota no fim, sem grande feedback relativamente àquilo que pode ser melhorado e àquilo que pode ser efetivamente aplicado em contexto profissional. Junto-se a isto ainda o facto de, quando se desenha a formação e se concebe o planeamento, não se pensar devidamente na identificação das responsabilidades que devem ser assumidas por cada agente interveniente na formação. Designadamente, o papel que o formando tem, o papel que o formador tem, o papel que as chefias podem ter. E estes fatores podem interferir imenso, não só no decurso da formação, como, designadamente, nos efeitos que ela tem ao nível de novos comportamentos profissionais. Pode dar-se ainda ao caso da própria calendarização da formação não estar adequada a uma efetiva transferência. Seja porque não coincide com os momentos exatos em que as pessoas necessitam daquelas novas informações, seja ainda porque a distribuição da formação está feita de maneira ou a impedir que entre sessões as pessoas apliquem o que vão aprendendo, ou a impedir um feedback regular da parte do formador para que a formação possa ter alguma eficácia ou algum efeito. Não vale a pena recordar, porque julgo que todos sabemos, que o facto de haver algumas formações demasiadamente teóricas, com métodos pedagógicos demasiadamente escolarizantes, são também fatores que interferem pela negativa com a eficácia da formação. Por último, mas não menos importante, o facto de a formação ser desenhada com conteúdos e objetivos que não estão completa e totalmente ajustados às necessidades dos postos de trabalho em causa. Esses fatores podem constituir mecanismos de bloqueio a uma maior eficácia.
No que diz respeito às características dos formandos, o que importa aqui reter tem que ver com o seguinte, é que as próprias características que os formandos revelam podem ter efeitos decisivos no que diz respeito à eficácia da formação. Desde logo, se forem convidados para a formação, colaboradores que estão lá forçados e que, portanto, manifestem pouco interesse no desenvolvimento das respectivas competências. Em alguns casos, acontece, por exemplo, que as intervenções formativas são destinadas a indivíduos que durante períodos muito longos não realizaram quaisquer ações de formação. Esta ausência de regularidade na exposição à formação pode ser em si mesmo um fator bloqueador da transferência. Não raro acontece também que, seja pela tipologia da formação, seja também pelos próprios formandos, as reações às necessidades de mudança e de alteração de comportamentos não são as melhores, porque se trata de colaboradores com hábitos já muito cristalizados e que não estão como tal disponíveis para rever as suas práticas profissionais. E isso, não raro, pode gerar um fraco empenho da parte destes na aplicação dos novos saberes. Não menos importante, mas por último, e isto tem que ver com o modo como eles são recrutados e selecionados, há casos em que os indivíduos que estão a beneficiar da formação pura e simplesmente não têm a capacidade necessária para transferir os novos saberes. Por último, mas não menos importante, as questões relacionadas com o contexto organizacional. Quando existe ausência ou fraco envolvimento dos gestores de topo na implementação dos projetos de formação na organização, há elevadas probabilidades que a transferência não ocorra. Como é sabido, são as chefias dos formandos quem jogam um papel absolutamente decisivo na mudança dos novos comportamentos profissionais e na vontade de passar da teoria à prática quando se termina uma ação de formação. Há também casos em que a aprendizagem contínua, nesta ideia de perspectiva de formação ao longo da vida, não é uma atividade valorizada pela empresa. E quando isso acontece, também é altamente provável que o fenómeno da transferência se veja por isso mesmo obstaculizado. É necessário garantir que os sistemas de comunicação e de informação entre os vários agentes formativos, designadamente formador, designadamente formandos e chefias, estejam presentes e sejam eficazes. O mesmo se passa relativamente aos sistemas de feedback. Quando estes sistemas de feedback da parte das chefias estão ausentes ou são ineficazes, há maior probabilidade que a transferência não ocorra. Quando os formandos regressam aos seus respectivos postos de trabalho, convém que seja equacionado há algum tempo para que se possa pensar e aplicar as novas aprendizagens em contexto profissional. Se os formandos são remetidos ou mantêm tarefas de rotina, sem que haja possibilidade de desenvolvimento de novas e desafiantes atividades, há elevadas probabilidades de a transferência não ocorrer. Por outro lado, quando há fraca preparação das chefias intermédias ou das chefias dos formandos que participam para intervir ao nível do desenvolvimento das competências dos seus subordinados, isto também contribui para que a transferência não ocorra. O mesmo se passa com a ausência ou a escassez de meios e de equipamentos de suporte ao processo de transferência, ou ainda relativamente a empresas, organizações, onde haja uma lógica mais centralizadora dos processos de mudança, quase exclusivamente no topo, sem haver envolvimento dos restantes níveis. Significa isto que, quando todas as decisões relativamente a mudanças estão centralizadas no topo, há elevadas probabilidades das pessoas sentirem pouca vontade de tentar aplicar. Também os colegas de trabalho jogam nisto algum papel. E, portanto, se não houver colaboração adequada e suficiente da parte das pessoas que nos rodeiam e com quem trabalhamos, pode dar-se o caso de sentirmos menos vontade para aplicar o que aprendemos. É necessário também que os objetivos e os níveis de desempenho desejados, uma vez a formação terminada, estejam devidamente esclarecidos junto de quem se desloca para a formação, paralelamente com um maior envolvimento das chefias diretas ao nível da identificação das próprias necessidades de formação.
Ou seja, quando as chefias apenas se limitam a enviar as pessoas para a formação, porque assim tem que ser, sem perceber onde surgiu o problema, o que é que se pretende obter com a formação, que tipo de efeitos são desejáveis, etc., há mais probabilidades da formação ter pouca eficácia, pouco resultado. Este conjunto de fatores, e apenas mencionamos alguns, são, ao nível do contexto organizacional, fatores explicativos da falta ou da baixa probabilidade de transferência. Como já tivemos a oportunidade de referir, nas ações de formação estudadas e analisadas à escala internacional, um ano após o fecho de uma formação, 85 a 90% do que é aprendido em sala não é transferido. E até agora apontamos algumas das razões que o justificam. Identificados os fatores obstaculizadores da formação, importa agora começar a pensar em mecanismos de avaliação. Já aqui foi referido a importância de se entender o processo de transferência como exatamente um processo e não apenas um momento. E, portanto, alguns dos mecanismos de avaliação da transferência que aqui fomos analisando têm que ver com essa preocupação. Aqui apontaremos apenas alguns, sendo que poderão socorrer esta documentação que for colocada no Moodle para mais detalhe. O primeiro que aqui aparece mencionado é um plano de ação. O plano de ação é um documento que se convida os formandos a elaborar no final do período formativo, portanto, em geral ainda em sala, pedindo-lhes que identifiquem os aspectos que, do ponto de vista deles, podem vir a ser melhorados nos seus comportamentos profissionais. A segunda metodologia aqui mencionada, as entrevistas de saída e de chegada, têm que ver com conversas que podem ter lugar entre chefias e colaboradores que vão frequentar a formação, antes da formação, portanto, a saída do posto de trabalho, e depois da formação, a chegada ao posto de trabalho. O terceiro ponto, a reunião de acompanhamento, tem um pouco a ver com isto, que é, uma vez terminada a formação, faz sentido que as chefias dediquem algum tempo a trocar impressões com os seus colaboradores, no sentido de perceber o que é que foi aprendido, o que é que trazem de novo, o que é que isso pode constituir de base para a mudança de comportamentos profissionais e o desenho de um plano de realização e de acompanhamento. O resto são instrumentos que conhecem, de que já ouviram falar e que são os mais canónicos, designadamente um questionário para tratar de saber se houve mudança nas práticas profissionais, a observação direta, a utilização de focus group, ou grupos de foco, como se diz em português, que são entrevistas em grupo no sentido de perceber se algo mudou e em que medida, e por último, mas não menos importante, quando existe este grau de sistematização nas empresas, a monitorização de indicadores de desempenho individual. Na documentação, como dissemos atrás, que foi disponibilizada no Moodle, encontrarão não só detalhe para estas metodologias, como ainda sugestões de outras práticas que podem vir a ser adotadas para efeitos de avaliação da transferência. Esta nossa pequena conversa não visa substituir, obviamente, a consulta da documentação e, em princípio, deverá contribuir para começarem a pensar na transferência de uma outra forma e espero que possa ajudar a começar a realizar o trabalho que vos foi solicitado, designadamente uma proposta de avaliação da transferência para os projetos de formação que têm em curso. Fico ansiosamente a aguardar essas vossas propostas. Até breve e obrigado.